Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a desidratação de alguns partidos tradicionais, como o PT e até mesmo o PSDB, que tiveram resultados muito pífios, resultados realmente não significativos no que diz respeito à conquista de municípios, de prefeituras nessas eleições que ocorreram agora. Estamos diante, então, de um processo, de um fenômeno que tem muito a ver com a decadência de partidos tradicionais. Quer dizer, partidos como o PT, né, ou o modelo ideológico petista, perdeu força nos últimos tempos. Isso desde 2016. E o processo de polarização só reforçou mais isso. Porque vamos lembrar uma coisa, quando a gente fala sobre o PT, alguns podem questionar, mas como o PT perdeu força, visto que tem como presidente, né, um petista, o Lula? Como é que pode existir, na verdade, essa perda de força? É porque a gente tem que entender que o lulismo não é a mesma coisa que o petismo. Quando se fala do lulismo, está falando de um modelo ideológico de sentido populista, em que Luiz Inácio Lula da Silva ele se apresenta, né? Era o que o sociólogo Max Weber chamava de dominação carismática, que é a capacidade do líder carismático de poder saber falar com as massas, né? De ter uma história de vida que atrai as pessoas. Então é o caso, por exemplo, de Lula. Ele tem realmente essa característica, esse padrão. O que não significa a ideia do PT em si. Porque tem pessoas que votam no Lula, mas não no PT. Tá? Mas não é a mesma coisa, Nelson? Não, não é a mesma coisa. Né? O petismo, na verdade, é um modelo ideológico, partidário, de caráter de esquerda, que tem, na verdade, um sentido muito ligado, por exemplo, aos trabalhadores assalariados, né? Veio lá, por exemplo, daquele núcleo do ABCD paulista, né? Na década de 70, que é ali que vai se formar as bases do PT. E você tem o lulismo, que basicamente é um modelo, né, de política pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, né, que usa muito o modelo do carisma e o modelo do populismo, um populismo de esquerda. Nesse sentido, então, estamos falando de modelos que são diferentes. O que você está verificando nos últimos tempos é um desgaste muito grande do PT. Até porque durante algum tempo, a gente vai falar principalmente nas denúncias do Mensalão, o Partido dos Trabalhadores perdeu muita força, perdeu muita visibilidade. E nos últimos tempos vem amargando uma série de derrotas, principalmente na vitória de algumas capitais. A gente vai perceber que nessas eleições aqui, o PT ainda está disputando basicamente o que? Para o segundo turno agora, 4 capitais importantes. Mas até agora não conquistou nenhuma. Pode conquistar? Pode. Tá? Mas a gente percebe que o partido em si ele perdeu muita força nos últimos tempos, perdeu uma visibilidade, perdeu uma aceitação do cidadão comum. Tá? A gente pode dizer assim, mas tem algum motivo especial? Primeiro, as denúncias de corrupção no passado, ligada ao Mensalão. Isso realmente queimou muito o filme do PT, por um lado, até porque dirigentes, pessoas muito próximas, que estavam no patamar superior do PT, na verdade, foram denunciados. E você tem uma dificuldade hoje do PT de não conseguir se adaptar a uma realidade. Como assim? O PT ele é um partido tradicional, ligado muito às lutas trabalhistas daquele trabalhador, muitas vezes operário, aquele trabalhador que tem aquela atividade formal, carteira assinada. Só que esse mesmo partido não conseguiu se adaptar à realidade de hoje, de trabalhadores informais, como por exemplo o Uber, por exemplo, de trabalhadores empreendedores, pequenos empreendedores, tá? E que muitas vezes o PT, até em alguns casos, ridicularizava ou não aceitava esse tipo de trabalhador, esse tipo de empreendedor, como efetivamente um trabalhador que pudesse ser levado a sério. Então a gente está verificando hoje o quê? Que nas grandes cidades o trabalho informal ele aumenta, né? Nas grandes cidades, essas atividades como a uberização, que é chamado muito nesse sentido, que são aquelas pessoas que fazem atividades informais ligadas ao modelo aplicativo, é cada vez maior. E o modelo empreendedor também, ele é cada vez mais forte, se caracteriza muito nesse sentido.
E por tudo isso, o PT não se adequou a isso, o PT não tentou buscar isso, e isso criou, em muitas dessas categorias, que é muita gente, uma situação de antipatia, né, de não identificação. Tá? Porque quando se fala, por exemplo, do trabalhador, o PT ainda insiste naquele trabalhador com carteira assinada, aquele trabalho formal, assalariado, que na verdade, se a gente analisar com calma, não é hoje muito o trabalhador do que a gente está verificando. Os trabalhadores que a gente verifica hoje, eles já têm um outro perfil. Tu tem trabalhadores até mesmo qualificados que estão fazendo Uber porque não conseguem trabalho, não conseguem emprego. E o Partido dos Trabalhadores realmente deixou isso muito de lado e está pagando um preço muito caro por tudo isso. Então a gente está falando aqui de uma explicação que é muito ligado ao momento, a um instante. A questão é que as eleições, elas são modelos conjunturais. Então mesmo que você tenha, por exemplo, no Brasil, um líder petista, como é o caso de Lula, isso não significa dizer que o Partido dos Trabalhadores vai estar numa boa, vai estar numa boa situação. Não é bem assim. Tanto é que, por exemplo, em São Paulo, né, o PT sequer tem um representante. Resolveu o quê? Apoiar Boulos, né, que é um candidato do PSOL, tem um vice, que é a Marta Suplicy, que é petista, mas o PT realmente ele não se arriscou, por exemplo, em buscar uma candidatura própria. Né? Isso aconteceu também em outras cidades. Então, nesse sentido, você vai perceber que quando se fala do Partido dos Trabalhadores, houve uma falta de atualização, houve uma falta de integração à nova realidade que existe. Né? Então, se a gente analisar com calma, os partidos tradicionais como PT, PSDB, na verdade estão cada vez mais perdendo força, estão desidratando. Quando tu pega, por exemplo, o PSDB, que sempre foi uma força muito grande no estado de São Paulo, nossa, e tu verifica que o candidato do PSDB é um outsider, né? É um cara muito... Um indivíduo que não é da área da política, ou da Atena, né? Você percebe, na verdade, que é um estado de decadência pura. Porque, afinal de contas, o quadro do PSDB sempre foi um quadro, por exemplo, de políticos técnicos, tipo Mário Cova, Fernando Henrique, o José Disseu, José Disseu não, minto, não lembro agora, não, José Disseu é do PT, tá? Então você percebe na verdade que há uma desidratação desses partidos, o PSDB é um exemplo bem claro nisso, tá? De um partido realmente que não conseguiu muitas expressões. E por outro lado, o que você está vendo? O crescimento cada vez maior do Centrão. Centrão, que são aqueles partidos tipo MDB, tá? Que ganharam muita força nos últimos tempos. Tá? E ganharam muitas prefeituras. Né? O partido do Kassab, por exemplo, teve mais de 800 prefeituras. Então, nesse sentido, a gente está verificando uma nova realidade. Novos partidos, né? Em ascensão, tá? E a queda dos partidos tradicionais. Quanto ao bolsonarismo, o caso do PL, por exemplo, houve também uma perda nesse sentido. O bolsonarismo não foi tão bem nas eleições, não conseguiu grandes resultados como se imaginava, tá? Tá numa disputa ferrenha, por exemplo, em São Paulo, tá? E o PL conseguiu um número grande de prefeituras, mas ainda não era aquilo que se esperava, né? E o bolsonarismo em si, né, que está muito ligado ao PL, não teve uma influência tão grande, não teve grandes vitórias. Então a gente percebe que, por um lado, essa polarização, tipo PT e bolsonarismo, não é que perdeu força, mas os dois lados não conseguiram grandes resultados. E nesse sentido, quem se aproveitou disso foi o Centrão, que é aquele grupo de partidos, né, que eles durante muito tempo eram chamados de partidos menores, que não eram tão significativos como um PSDB, quanto um PT ou como um PL, mas que ganharam força principalmente nos municípios agora, nas prefeituras. Então nós estamos vendo uma outra realidade. Por um lado, uma decadência de partidos tradicionais, como o PT, o PSDB, e a ascensão, por exemplo, de novos grupos, de novos partidos, né, como ligados ao Centrão. É o que, por exemplo, as eleições mostraram nos últimos tempos aqui no Brasil. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.